Meu Deus, meu pai trocou ele ontem e ele continua ruim. Olha só, que bosta. O único fone é o que entra no meu celular, o meu fone bom, né? É o que entra no meu celular. Só que o que entra no meu celular é aquele do cabinho do iPhone. Aí não entra no computador. Aí eu tenho que usar o fone velho que tá aqui em casa pro Ah, computador. eu comprei um fone que eu tô até usando ele, tipo, ele é de entradinha do iPhone, é igualzinho, mas dá no Moto G. Eu não tenho esse fone chique, não. Observe, o que a gente vai fazer agora? Exercício da Calma, lista, calma. por favor. Trigonometria ou matemática básica? Trigonometria, por favor. Vamos começar por trigonometria. Trigonometria eu Gente, tô bem de boa. Graças a Deus. Lembra que eu tava um pouco desesperada, Le... Obsteca? Tá lá nossa Lembro. carinha ali. Então, é verdade. Aí o meu pai me deu uma help, aí eu consegui. Aí eu fiz os exercícios e deu Mas eu certo. não tava conseguindo fazer nada. Não nada, eu tava conseguindo fazer. É porque o meu nada é tipo assim, eu consigo fazer todos os exercícios, aí eu não consigo fazer três. Aí eu falo assim, eu não consigo fazer nada, que não sei o quê. Aí eu começo a chorar, né? Porque eu surto. eu ontem, Aí um eu mandei log que eu não tava mensagem pra. entendendo, eu falei assim, tô entendendo o log, não tô entendendo o log. Exatamente, se errar um exercício, as pessoas já não tá entendendo. Aí eu mandei mensagem pra Ana Clara, aí a Ana Clara me explicou o negócio lá, aí eu entendi. Viu, né? Claro, professora também. Meu Deus do céu. Senhor Jesus. Ai, Deus amado. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Você tem o gabarito dessa lista? Por favor, É é, óbvio que não. E não, é porque o professor é o gabarito. É porque, tipo assim, eu precisava desse gabarito aí pra eu terminar de corrigir as outras questões. Tá. Esse daqui é a Porque letra você B, vai né? selecionar Não, o meu foi a letra A. e, É a tipo, letra A ou a letra B? essas Letra A. são um pouco importantes. São um pouco importantes, não, são importantes, sabe? Tipo, O gabarito? importante para S. Assim, Ah, sabe? sim, sim, sim. Então, esse primeiro exercício ele não é importante porque vocês não vão conseguir construir nada lá. Mas eu quero resolver eles, que é importante também para vocês depois, né, no futuro. Aí depois eu vou focar nos exercícios aqui que caem parecido na prova, tá bom? o professor, só pra saber, na sua prova, você colocou algum gráfico que tenha o D? Porque o D é muito difícil. Não. Ah, eu te amo, já falei isso pra você hoje. Eu coloquei um gráfico só, eu acho, na prova. Eis a questão, vamos sofrer. Vamos lá, fazer a letra A, né? Então vamos lá, na minha listinha aí, ó. Matemática 2, a questão 1, letra A. Para construir o gráfico de y igual a menos 1 mais 3 seno de x. Y igual a menos 1 mais 3 seno de x. Eu vou puxar até esse bagulho aqui para ajudar a gente na hora de construir o gráfico ali. Tudo bem? Então, ó, a tabelinha que a gente vai fazer tá tranquila, porque não tem ninguém ali junto com o x, então os valores que a gente vai colocar é no x mesmo, né? Não vai precisar daquele p lá. Então é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Show? Professor, E aí a gente vai substituir. Fala, meu amor. você pode dar uma lembrada como que são as letrinhas dessa equação? Tipo, o 1 vai ser o A, não, é menos 1. Menos 1A, o B vai ser 3, o C vai ser 1 e o D vai ser 0? Ah, sim, entendi. O A vai ser o menos 1, o B vai ser 3, o C é 1, porque é o cara que multiplica o x, e o D, ele não existe aqui, o D é 0. Ah, tá. Valeu. Obrigada. Tá bom? Então, A é menos 1. A gente sabe o que significa o A menos 1. Ele vai andar uma unidade para baixo.
3 significa que a amplitude vai ser multiplicada por 3, né? Vai ter 3 unidades de amplitude. O C sendo igual a 1 significa que o período vai continuar 2π, e D igual a 0 significa que o gráfico ele não se movimenta nem para a direita e nem para a esquerda. Ok? Ô, prof, como que a gente vê se a gente vai ter que fazer aquela inversão do gráfico? Tipo, Quando o B é assim. negativo. Tá. Quando o B é negativo, que é uma das questões que está na lista também. Eu vou mostrar para vocês. Então, nesse caso aqui, ó, vamos colocar o x igual a 0 aqui. Então, vai ficar, ó, y igual a menos 1 mais 3 vezes o seno de 0. Então, vai ficar menos 1 mais 3 vezes o seno de 0 é 0. Então, isso daqui vai dar menos 1, ok? Porque 3 vezes 0 é 0, mais o menos 1 vai dar, então, menos 1. Já achei que eu errei. Foi assim, não. Alguma dúvida? Então, aqui o x vai ser menos 1. Lembra que quem tem imagem igual a ele é o 0, o π também vai ser a imagem menos 1, e o 2π também a imagem vai ser menos 1, para a gente ganhar tempo. Tudo bem? Π sobre 2 vai ser menos 1 mais 3 vezes o seno do π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, então vai ficar menos 1 mais 3 vezes 1. Então, ó, 3 vezes 1, 3. Menos 1 vai dar 2. Então, quando for π sobre 2, vai ser 2. E o y, a mesma coisa, ó, menos 1 mais 3 vezes o seno de 3π sobre 2. Então, vai ficar menos 1 mais 3, que multiplica menos 1. Então, ó, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Que soma aqui com menos 1, então vai dar menos 4. Então, aqui vai ser menos 4. Tá certo? Agora, a gente vai marcar esses pontos para construir o gráfico. Então, ó, quando x for 0, vai ser menos 1. Quando x for π sobre 2, vai ser 2. Quando for π, vai ser menos 1. Quando for 3π sobre 2, vai ser menos 4. E quando for 2π, vai ser menos 1. E aí o gráfico ele vai ficar desse jeitão aqui, ó. Crescente, decrescente, Bonitinho. decrescente e crescente. Lembra que o gráfico original, o que aconteceu com ele, ó? Ele andou uma unidade para baixo, por causa do ácido negativo. A amplitude tem 3 unidades, 1, 2, 3, por causa do 3 ali, né? E continua tendo o período de 2π, ó, porque ele completa uma volta de 0 até 2π. Então, significa que o período vai ser 2π. Como é que fica na parte negativa? Lembra que o seno, ele é uma função ímpar, né? Então, vai mudar as imagens. Então, por exemplo, se o π sobre 2, a imagem dele é 2, o menos π sobre 2 vai ser o oposto. Tá certo? No caso, vai ser menos 4 aqui, né? Vai ser o oposto que eu digo aqui em relação ao 3π sobre 2 e o π sobre 2. Tá? Então, não é o oposto. Porque o menos π sobre 2 ele está no mesmo lugar que o 3π sobre 2. Por isso que ele vai ter a mesma imagem que ele, tá bom? Professor, Oi. eu tô rindo sozinha. Eu tô com a visão muito ruim. O gráfico, ele vai até o menos 6, né? Eu enxerguei o menos 6 como menos 4. Aí eu tava vendo que a minha perninha do meu gráfico de baixo tava muito grande. Eu falei assim, gente, como assim, cara? Aí eu tava errado o número mesmo, por isso que tava esquisito o gráfico. Entendi. O que mais que eu vou fazer? Sabe o que eu errei? Olha que coisa mais idiota, que coisa mais besta, gente burra.
Eu passei, Não fala planta eu fui acéfala. passar a equação para o outro lado da folha para resolver, eu troquei os sinais. Então, ao invés de menos 1 mais 3 seno de x, eu coloquei 1 menos 3 seno de x. Por isso que deu errado. Ah, tá. Então você fez. É um gráfico que vai para cima e inverte, né? Em relação ao eixo X. Exatamente. Mas Ai, que tem amplitude 3. que cagada. Acontece nas melhores famílias. Lívia, você tá vendo menos 4 aí no lugar dele agora? Tá tudo bem? Sim, eu não sei de onde que eu tirei o menos 4 igual ao menos 6, mas enfim, né? Acontece. Acho que eu preciso do meu óculos. Tá bom, vó. E aí, galera, copiaram? Aham. Bateram o print? Ai, minha avó tá falando que vai me esperar pra eu ajudar ela a tomar banho. Obstetra, como que ela tá? Tá melhor? Tá melhor, tá melhor. Hoje eu marquei um médico aqui pra ver o braço dela que tá doendo. Aquela bolha que deu é porque no domingo eu fui namorar com a... Fui na casa da minha namorada. Olha! Aí ela foi botar gelo, ela não pôs o paninho que nem eu ensinei pra ela. Aí queimou, fez queimadura de gelo. Nossa! Foi isso. Que É que eu perigo. sempre ponho uma toalhinha ou ponho um pano de uma prato? fronha. Né? Não, ela botou direto do saquinho, entendeu? Eu já deixei pronto pra ela. Tá, entendi. Mas é isso. Vamos ver aqui mais um exercício. Vamos lá. Então, galera, infelizmente, esse tipo de questão eu não vou poder dar para vocês, né? Porque não vai dar para vocês construírem. As questões têm que ser todas no formato lá de múltipla escolha. Essa questão aqui, 5, ó, ela está invertida. Vamos lembrar disso, que é importante. Então, quando ela vem com o gráfico aqui invertido, significa que o seno ele é negativo, o B ele é negativo. Seno negativo. O B é negativo. O B vai mexer na amplitude, né? Mas quando ele é negativo, ele inverte, né? Vamos lembrar disso. A amplitude é 2? Essa é uma possível questão bisteca. Eu fiz a continha para saber a amplitude, eu fiz 3, para poder né? descobrir o A, o B, assim, sim. É uma possível questão de prova, sim. Meus amores, vamos lá, ó, vamos revisar aqui rapidinho. Tanto faz a função seno ou a função cosseno, né? Tanto na função seno ou cosseno, a gente consegue ver isso um pouquinho melhor. Não que não aconteça na tangente também, acontece na tangente e cotangente também. Quando você tem lá a função genérica, né, y igual a mais b vezes o seno de cx mais d, ou y igual a mais b vezes o cosseno de cx mais d, quando o b ele é negativo, o gráfico ele faz uma rotação, né, em torno do eixo X, ó, em torno desse eixo aqui, que é o eixo X. Então, ó, só para vocês entenderem, quando o B ele é positivo, o gráfico da função seno, ele é assim. E o gráfico da função cosseno, ele é assim. Certinho? Seno e cosseno. Quando B ele é menor do que zero, o que acontece aqui, ó? O gráfico do seno ele faz isso, ó. Ele vai girar em torno do eixo X. Vocês estão me entendendo? Uhum. Olha lá, ó, ele vai fazer isso. Ao invés dele, aqui a gente vê no primeiro quadrante que é nítido, Ao invés dele ser crescente no primeiro quadrante,
Aqui no primeiro quadrante ele vai ser decrescente. Então aconteceu isso, ó. Ele girou em torno do eixo X. A mesma coisa acontece com o gráfico do cosseno. Então, o gráfico do cosseno, ele faz isso. Então, toda vez que acontece essa rotação em torno do eixo X, é porque o UB ele é negativo. Alguma dúvida nisso? Não. Aí, vocês lembram que eu ensinei isso para vocês sobre a imagem? Ó? Quando o B for positivo, como é que calcula a imagem? A imagem você vai calcular A menos B é o mínimo, o ponto de mínimo, e A mais B é o ponto de máximo, para o B positivo. Para o B negativo, a imagem vai inverter. Então, A mais B vai ser o ponto de mínimo e o A menos B vai ser o ponto de máximo. Tá claro o que eu falei? Sim. Uhum. Mas você Então, tem ó, que usar uma para cada caso? sim, sim. A imagem, sim. No caso do B positivo, o ponto de mínimo é A menos B e o ponto de máximo é A mais B. E no caso do B negativo, troca. Por que, Isaac? Ó, como eu percebi que o meu gráfico está invertido, então ó, o meu ponto de mínimo aqui é menos 1. Ele vai ser o A mais B. Então eu posso afirmar que A mais B vale menos 1. O meu ponto de máximo é 3. Aí ele vai ser o A menos B. Tá certo? Porque se eu uso a imagem para o B positivo, eu vou descobrir o A e o B errado. Entendi. Entendeu? Aí aqui, ó, quando eu resolvo esse sisteminha, vamos somar aqui para resolver, ó. Quando eu somo as duas equações, olha o que acontece. 2A, tchuk no B, menos 1 mais 3 vai dar 2. Então, A vai ser 1. Certo? Aí você vai voltar para descobrir o B, ó. A menos B é 3. A menos B é 3. O A é 1, menos B igual a 3. Então, menos B vai ser 3 menos 1, menos B vai ser 2. Então, o B vai ser menos 2. Aquela hora eu tinha A gente acertado, só que eu falei descobriu, ó. positivo. Oi? Aquela hora eu tinha falado 2, só que na verdade é menos 2. É, É que eu fui tentar ver pelo gráfico, entendeu? entendi. É que eu vi ontem Aí, uma ó. fórmula que, tipo, máximo mais o mínimo dividido por 2, algo do tipo. Aí, o que tem? Eu nunca... Como assim? Pra achar Repete. amplitude. Ah, tá. Entendi. Aí, ó, determine o valor de 2A menos B. Ele quer o valor dessa expressão, 2A menos B. Como o A é 1, então vai ficar 2 vezes 1 menos o B. E o B é menos 2. Então vai dar 2 mais 2, isso daqui vai ser 4. Peraí, fiz algo errado. Ah, já viu que eu fiz errado. Então, a resposta vai ser 4. Tem uma questão dessa na prova. Por sinal, até a 5 foi o meu AS do ano passado. Ah, é? Deus. Uma boa, uma boa. Eu iria bem. Que triste. Ai, meu Deus do céu. É porque eu Oi. queria o presencial, né, gente? Ai, a gente também quer presencial lá. Enfim. Já está de volta. É, Tomara a Deus. Tomara. já o ano que vem. É, já, tá acabando o ano já. Mas então, isso que eu falei, tá acabando. Triste, porém verídico. Acontece. Então vai ter uma questão na prova assim.
Aí quando ele der o. É porque, tipo assim, eu fiz por análise. Aí eu encontrei o valor de B, só que o valor de A que eu encontrei estava errado. Eu encontrei o valor de C e o D tá igual a zero porque não mexeu na translação horizontal. Mas aqui, Aí. ó, o período continua 2π, então C é 1. Então, exatamente, C é igual a 1, só que o meu. Ah, tava errado. Não, aqui, Eu ó, lembra o achei. seguinte, ó, lembra que a questão, que a função original, ela começa aqui, ó, no 0, π sobre 2, e aqui é o 2π, né, para fechar. E aí, ó, ela fica aqui no eixo 0, lembra disso, do eixo? Que aí esse eixo aqui que ele vai dizer o valor do A. Esse eixo, ele subiu aqui, ó. Então, esse Ah, valor aqui é o A. Lembra que eu falava isso para vocês? Se for analisar no gráfico, você faz essa análise. Ele subiu ali. E, além disso, o que aconteceu com o gráfico? O gráfico inverteu em torno do eixo X. O que significa? Que essa amplitude é de 2 unidades. Mas como ele inverteu, é porque o B é menos 2, o B é negativo. Professor, eu tô com uma entendi. dúvida. Fala, meu amor. Tem outra letra na função. Eu acho que é a função genérica que fala. Nessa função grandona que você colocou ali em cima, que ela vai inverter o morrinho, como B, O C. o C. O C, mas só no caso do seno, porque lembra que o seno de menos x é menos o seno de x. Tá, então Então, deixa eu. se o C por acaso for negativo, esse negativo pode passar para o B, né? Porque seno de menos x, por exemplo, o seno de menos 2x. Isso daqui vai ser menos seno de 2x. Olha lá, ó, aqui o C está negativo. Nesse caso, o B que está negativo. Mas, prof. Hum, Mas se aparecer no gráfico menos 2, seno de menos 2x, dá pra aplicar a regrinha que você ensinou pra gente e passar esse sinal pro B? É isso que você tá é falando? exatamente isso. Aí o sinal fica para o B. Porque aí que a gente, se o C, se caso o C for negativo, ele não mexe nem no período. Porque lembra que a fórmula do período é 2π sobre o módulo de C. Por isso que tem módulo aqui no C. Ô, prof, e se tiver o B e o C negativo? Aí o B vai ficar positivo, que aí É vai isso que eu dar pensei. menos, com menos vai dar mais. Tá, entendi. Só no caso do seno, no cosseno é diferente. Porque lembra que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Então Aí o não B influencia vai. em nada. Isso, aí o B vai continuar negativo e o C você pode trocar para positivo, que não vai influenciar em nada. Peraí, o B vai continuar negativo, que você falou? Não entendi. É isso que eu estou falando para você. Por exemplo, a função y igual a 3 menos 2 seno de menos 5x. Na cosseno? Aqui, o que vai dar isso? Isso vai dar uma função y igual a 3 mais 2 seno de De 5x. 5x. Porque esse menos aqui, ele vem aqui, entendeu? Sim, Certo? certo. E o do Aí, cosseno? se fosse uma função y igual a 3 menos 2 cosseno de menos 5x. Eu não Isso posso ia falar ser que é y igual a 3 menos 2 cosseno de cosseno de 5x. 5x. Por que Tá que bom. continua menos? Porque Porque cosseno cosseno de de menos x. 5x e cosseno de 5x é a mesma coisa. Tá bom. Agora eu entendi, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui dentro das que a gente tem. Ô, professor, o exercício 4 não vai ter nada parecido, não? Tem, boa. Acabei de ver ele aqui, vai ter um parecido com ele também. É porque tem uns 3 exercícios nessa lista que são parecidos. É porque eles são parecidos, é tudo função.
Tomara que eu tenha feito certo, né? Ai, cachorro chato. Alma, deixa o Totó. Não, vocês não têm ideia. Esse cachorro late o dia inteiro. Se fosse gato, ele ia miar. Os meus gatos são quietos. Já viu o cachorro da Lívia? Que é a cachorrinha? O cachorro da minha vizinha, que a minha vizinha tem 5. Eu tenho que aturar 5 cachorros o dia inteiro. É horrível. Mas o esse meu daqui também. é da Depois hora, são ó. altos. Esse exercício é bom e vai cair na prova também, hein? Deixa eu marcar aqui, então, como IPC. É PQP. Possível Por questão de quê? prova. RQD, QP. Tive questão de prova, eu acho. Não, não é R, é P. É P. PQP. Nossa IPC, importante pra caramba. Ah, Ó, olha o que ele fala. Sendo P o maior e que o menor valor assumido por f de x igual a 1 menos meio vezes o seno de x, calcule 5p menos 2q. Quando ele fala o maior e o menor valor, ele está falando desses dois pontos aqui, ó, do máximo e do mínimo. mas é o máximo do mínimo do seno ou o máximo do mínimo do gráfico? Desse gráfico aqui, ó, dessa função aqui que ele deu. Dessa entendi. função aqui. Senão eu ia colocar ali no seno de x o menos 1 e o 1, entendeu? Pra achar. Para você descobrir o maior ou menor, primeiro ano, vocês têm que calcular a imagem, que a imagem já dá o maior e o menor valor da função. Então, para isso, a gente precisa dizer qual é o valor do A e qual é o valor do B. Nesse caso, qual é o valor do A? 1. Se a gente for comparar com a função genérica, esse termo aqui é o A, ó. E o B é o termo que multiplica o seno. Então, quem está multiplicando o seno aqui vai ser menos 1 meio. meio. Aí, ó, acabei de dar essa revisãozinha para vocês. Quando o B ele é negativo, a imagem é calculada assim, ó. O ponto de mínimo é A mais B e o máximo é A menos B. Então, ó, o P, ele não é o maior. Então, para você descobrir o P, você vai fazer A menos B. Então, você vai fazer aqui, ó, 1 menos meio. Então, vai dar 1 mais meio. Vocês entenderam? Uhum. Aí, quanto que dá isso, ó? O MMC aqui é 2. 2 dividido por 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Mais 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Então, esse daqui vai dar, ó, 3 meios. O que ele vai ser o ponto de mínimo, que é A mais B. Então, vai ficar 1 mais 1 menos meio. Ou seja, é 1 menos meio. Vai ser a mesma continha que aqui, só com o sinal de negativo, né? Olha lá, o MMC é 2, aí fica 2 menos 1. Então, vai dar 1 meio. Esse é o ponto de máximo. Então, significa que a questão ela vai lá no máximo, no 3,5, e o no mínimo dela é lá embaixo, no meio. Ô, professor, rapidinho aqui. Não teria problema eu colocar em número decimal, não, né? Não teria. Ah, tá. Então tá bom. Aí a expressão que ele quer, ó, não esquece da expressão. É 5 vezes 3 meios menos 2 vezes meio. E aí, ó, o conselho que eu dou para vocês é não cortar aqui, ó, senão o 2 com 2.
que vai dar aqui 15 meios menos 2 sobre 2. E aí, eu já faço a continha, porque tem o mesmo denominador. Então, vai dar 15 menos 2 sobre 2. Então, a resposta vai ser 13 sobre 2. O meu deu 6,5. Será que tá certo? Que é a mesma coisa. É isso mesmo. Aí, você tem que ficar, meu amor, só atenta para ver se na resposta ia estar 6,5. Porque se está 6,5 e está na forma de fração, lembra que isso daqui é 65 sobre 10. E aí dá para você simplificar por 5. E aí vai dar 13 sobre 2. Tá bom? Você tem que ver se na resposta está em decimal ou se está na forma de fração. Show. Obrigadão. Essa é uma possível questão de prova aí. Maneira, maneira, maneira. Gostei, gostei, gostei. Tem várias questões assim. Sabe o que eu tava fazendo? Eu sabia que eu tava fazendo errado, mas sabe como é que eu tava fazendo? Eu tava pegando, resolvendo o negócio ali, fazendo a tabelinha assim, bonitinha. Aí eu jogava ali os valores de X, os valores de Y, eu encontrava os valores de Y. Aí eu ia substituindo. Aí, quando você achar isso, se você faz a tabelinha, na tabelinha tem o valor de máximo e de mínimo. Também pode fazer assim. Ah, pode? Então tá. Pode, vai ser sim. o 1 e o menos 1, professor? O máximo e mínimo? É. Quando o seno for 1 e menos 1. Você já pode fazer. Sempre que for seno, né? Você calcula o seno do π sobre 2 e o seno do 3π sobre 2. Para ver quem que vai ser o máximo e o mínimo. Ok. Ah, por isso estava fazendo errado. Então, para a gente poder... Mas você fez a tabelinha inteira, meu amor? Se você fez a tabelinha inteira, você vai descobrir o máximo e o mínimo. Eu fiz, mas eu estava encontrando alguma resposta errada. Porque a sua tabelinha, ela vai dar... Ó, se você fizer a tabelinha, quando for 0, o y vai ser 1. Quando for π sobre 2, vai ser meio. Quando for π, vai ser 1. Quando for 3π sobre 2, vai ser 3 meios. E quando for 2π, vai ser 1. Os pontos de máximo e mínimo estão aqui, ó. 3 meios é 1,5. E meio é 0,5. Então, esse é o máximo, esse é o mínimo. Aham. Entendeu? Quando você faz a tabelinha completa, você vai ter os dois valores, né, Bruna? Foi isso que eu falei no início do negócio, que eu achei que era pra fazer a tabelinha, mas eu achei, mas podia, mas o outro Mas jeito podia, é mais não fácil. tá errado. Não tá errado, não. Ah, eu achei que tava errado. Não, não. Gente, Sempre que você quiser fazer o ponto de máximo, o ponto de mínimo, você pode fazer a tabelinha e descobrir os valores do Y. Você nem precisa se preocupar na tabelinha com os valores do X, é só com os do Y para dar o máximo e o mínimo. Tá bom. Professor, e a função cotangente vai cair nessa prova? Eu me lembro, eu não coloquei nada de cotangente, não. Ai, que maravilha! Ai, ai. O professor tem uma na próxima folhinha aí, que ele fala de uma mola, tananã, tananã. Aí ele fala, pede o período e a amplitude do movimento. A amplitude seria o B, não é? O valor de B. Isso. A amplitude é o B e o comprimento seria o período, né? Que é o tempo que ela leva lá. Essa é uma boa questão ou não? Mas deixa eu ver uma aqui. Aquela questão que tá com um monte de gráfico pra marcar, não dá pra eu ter posto uma tipo essa na prova pra gente trabalhar gráfico? Ou o negócio não aceita? Calma aí, eu tava focado lendo aqui, que eu não prestei atenção no que você falou, Bruno. Desculpa. Pode repetir, por favor? Sabe aquela questão que você passou que tinha um enunciado, tinha um gráfico pra marcar? Sim.
Então, o sistema não aceita colocar questão de gráfico tipo aquela? Tipo essa? Tipo essa, aceita, só que eu tenho que achar ela dentro lá das Tá. Eu milhares de esqueço questões. que tem Entendeu? isso. Que Ó, eu bosta. vou fazer essa questão aqui, ó, de uma máquina. Porque eu Essa coloquei aí eu algo conheço. parecido. Coloquei uma parecida com ela. Ai, essa é difícil. Acho difícil também. Eu fiquei um tempão. Que é isso, gente? Alguém gritou muito. Ei, pareceu você, não foi você, não? Não. Não, fui eu. Ah, tá. Ah, vamos lá, então. Esse exercício, ele fala assim, ó. Uma máquina produz diariamente X dezenas de certo tipo de peças. Sabe-se que o custo de produção CX e o valor de venda VX são dados aproximadamente milhares de reais, respectivamente, pelas funções CX, o custo, e VX é ali o valor de venda. Aí ele quer saber o lucro em reais obtido na produção de 3 dezenas de peças. A gente tem que fazer Pessoal, VMC? é o X que é dezenas de peças, tá bom? Então, quando ele fala para você calcular o lucro na produção de 3 dezenas de peça, ele está dizendo para você que o X aqui vai ser igual a 3. Então, a gente tem que descobrir qual é o custo quando o X é igual a 3 e depois calcular o valor de venda quando o X também for 3. Ô, professor, não é 30, não? Não, é 3. 3. Porque olha aqui, ó, olha no enunciado, ele falou que o X já está em dezenas, meu amor. Ah, entendi. Se ele falar para a gente que o X está em unidades, aí você tem razão. 3 dezenas, 10, 30 unidades. Entendi. Olha a pegadinha aí. Eu ia Tem que lá. ficar atento no enunciado, isso aí. Pessoal, lembra que lucro, para você obter o lucro, você pega o valor que você vendeu e subtrai o valor do custo. Tá? É tão legal. Então, a gente tem que fazer primeiro aqui, ó. Vamos calcular o C3. A gente vai calcular o custo para 3 dezenas de peça. Então, o C3 vai ser 2 menos o cosseno de 3π sobre 6. Olha lá, olha que bonitinho que vai dar o C3. O C3 vai ser 2 menos o cosseno 3π sobre 6. Se eu simplificar aqui por 3, ó, vai dar π sobre 2. Então, o C3, ele vai ser igual a 2 menos. Qual é o cosseno de 90? Vocês lembram? 0. 0. Exatamente. Então, o C3, ele vai ser igual a 2. 2 o quê? Olha lá, ó, se você ver, ele falou que está em milhares de reais. Então, são 2.000 reais. Mas a gente vai calcular como sendo 2 ou como a gente coloca 2.000? A gente pode colocar como sendo 2, vai depender do valor da venda aqui, né? E aí não pode esquecer que a gente tem que multiplicar por 1.000 no final para poder dar a resposta, só isso. Ah, show. Tá? E agora a gente vai calcular o V3. Galera, aqui pode dar uma duvidazinha, ó, porque o seno ele está dentro da raiz, tá? Então, o certo seria a raiz ter vindo até aqui. Ter pego ali o x, π sobre 12 também, tá bom? Aí os alunos, às vezes, confundem pensando que não tá. Mas seria assim a expressão, ó. 3 que multiplica a raiz quadrada de 2 vezes o seno de 3π sobre 12. Tá? Tudo bem? Sem problemas. Como é que a gente faz aqui? Simplifica agora ali, né? Aí vai ficar π sobre 4. Isso, ó, vamos simplificar aqui, ó, por 3. Então, vai ser que o V3... Vai dar 45, não é?
Na verdade, eu estou com uma dúvida aqui, se está realmente o seno lá dentro. Para mim, eu acho que é raiz de 2 Então, é justamente isso que eu tô vezes pensando. o seno de 3π sobre 12. Vamos fazer Eu acho que tá assim? dentro. Não, vamos fazer assim, aí eu já vejo. Acho que está errado, eu não se Mas acha. Ah, tá bom, então. Porque, só pela experiência da resposta. Porque seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Entendeu? Justamente, não dá certo. É isso que eu tô falando. Aqui, ó, vamos fazer assim. Então, vai ficar 3 vezes de 2 vezes o seno de π sobre 4. Então, vai ficar, ó, 3 raiz de 2. Vamos ver 3. Dá 3 raiz de 2 vezes o seno de π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2. Porque aí eu vou cortar aqui a raiz. Não é cortar, né? Vai dar raiz de 4, que vai dar 2. Então, isso daqui vai dar 3 vezes 2 sobre 2. Vai dar 3 vezes 1. Vai dar 3. 3.000 também. Então é 3 menos 2, que vai dar 1. Isso, então o lucro vai ser de 3 menos 2. Então o lucro ele vai ser de 1. 1 que? 1.000, né? 1.000, olha lá, milhares de reais. O lucro em reais é R$ 1.000. Alternativa C de casa. Se a gente tivesse feito coisa dentro, a gente não ia achar alternativa nenhuma, porque ia ficar em forma de raiz e ele não deu nenhuma aproximação para a gente. Oi, ô Isaac, perdão, eu falei junto com você. Não, fui eu que falei junto com você, né? Mas enfim, eu falei que falar o 1.000 é tão estranho, né? É fora do comum. Ah, mas é que a gente tá acostumado a falar 1.000, né? É. Entendi. 1.000. É estranho, né? Então, essa daí é uma questão importante também. Sim, porque eu coloquei exercício tipo desses probleminhas em que você vai ter que substituir na função x pelo valor que eu peço lá para poder achar a resposta. Tá. Tá? Mas aí, no caso, seria só substituir. É que eu teria errado ali no 3 você ia colocar 30 e ia dar ruim. É, justamente. Você pode fazer o... Calma, eu não... Vou entrar com recurso para anular essa questão. Não quero saber. A questão 6 dessa mesma folha aí, que eu não sei qual... durante o mês de janeiro, a quantidade de litros de sorvete vendida por dia em certa sorveteria pode ser descrita pela função S de D igual a 80 menos 40 cosseno de π sobre 15 vezes D menos 1. Tá, calma aí, galera! Essa daí. Todas essas questões, que elas estão sem número, elas são da prova do SAS. Até que elas são bonitinhas. Então, é que tipo assim, eu acho que a minha tá certa, só que eu não fiz certo porque eu fiz por tentativa, entendeu? Eu fui substituir. Essa última que a gente fez e essa que a gente vai fazer também são PQP? Essa não muito. Tá. Ok. Belezinha. Ó, durante o mês de janeiro, a quantidade de litros de sorvete vendida por dia em certa sorveteria pode ser descrita pela função. Então, tem a função aqui que descreve a quantidade de sorvete. Então, ó, o S é a quantidade de sorvete, tudo bem? É 80 menos 40 cosseno de π sobre 15 que multiplica D menos 1. O D, ele vai explicar para a gente, olha lá, ó, em que D é o dia do mês e S é a quantidade de litros de sorvete. Em qual dia do mês, então ele quer saber o D, foi vendido a maior quantidade de litros de sorvete.
ele quer saber qual é o dia em que o S foi máximo. A gente faz aquela imagem para descobrir o máximo e o mínimo. Só o Isso, máximo, no caso. exatamente. O que vocês têm que lembrar aqui é o seguinte, que o cosseno de qualquer expressão, o valor máximo dele é 1 e o valor mínimo dele é Menos 1. -1. Tá certo? Nesse caso, a gente tem que substituir aqui, ó, no lugar dessa expressão toda, ó, cosseno de π 15d menos 1, a gente vai substituir 1 por 1 e menos 1 para saber o valor de máximo e de mínimo. Sempre você faz isso. Para descobrir qual é o valor de máximo e de mínimo da imagem, você pode fazer isso também, que eu estou explicando agora. Substituir o cosseno inteiro, tudo que tem cosseno ali, por 1 e menos 1. Então, por exemplo, ó, o SD, quando o cosseno for 1, vai ser 80 menos 40 vezes 1. Então, vai dar 80 menos 40, vai dar 40 litros de sorvete, quando o cosseno é 1. Agora, o SD, quando o cosseno for menos 1, olha quanto que ele vai dar. Vai dar 80 mais 40. Vai dar 120. Então, quando que foi máximo? Fala para mim. Quando eu substituí o cosseno por 1 ou pelo menos 1? No 1. 1 não é máximo? Oi? No 1 não é Não. máximo? Menos 1, né? Não, o cosseno de um valor X, ele é máximo quando ele é 1, tá certo, meu amor? Mas dentro dessa expressão, por causa do B ser negativo, então ele não vai ser máximo. Uma coisa é o cosseno ser 1 por um ângulo, certo? Tá falando o máximo da quantidade de litros que deu no final. Isso. Outra coisa é ser máximo da função. Entendeu? Tá, então é 120. Isso. Então vai ser 120. Então você concorda comigo, vamos lá, ó, que vai ser o máximo quando isso tudo aqui, ó, o cosseno de π sobre 15 vezes d menos 1 for igual a menos 1, certo? Tá bom. Sim ou não? Aham. Aí que vem a parte que a gente vai ver mais para frente, mas já dá para a gente ter uma noção agora. Qual é o ângulo, qual é o arco que o cosseno vale menos 1? Pi. Exatamente. Então, ó, cosseno de π sobre 15 vezes d menos 1, ele é igual ao cosseno de π, porque é o cosseno do π que vale menos 1. Então, o que a gente tem, ó? Que π sobre 15 vezes d menos 1 tem que ser igual a quanto o primeiro ano? Pi? A Tem que ser pi. A π. Isso daqui tem que dar 180. Então, eu tenho que ver qual é o valor que eu tenho que multiplicar o D para isso dar 180. Para π. Aí é só fazer aquele 15 pro outro lado e resolver? Isso, exatamente. Vamos passar o 15 para o outro lado. Então, vai ficar π vezes D menos 1 igual a 15π. Olha lá, ó. Tchuk, tchuk. Então, D menos 1 é 15. O D vai ser 16. Adorei. Então, no dia 16 é que deu o valor máximo. Olha. Ô, professor, a gente poderia ter feito... Sabe aquela expressão ali em cima que a gente achou 120? A gente poderia ter igualado essa expressão azulzinha ali em cima a 120, em vez de colocar no lugar do SD 120 para ver qual seria o dia máximo ou não? Foi exatamente o que eu fiz. Não, você colocou o cosseno igualado a menos 1. Então, mas se eu coloco igual a 120, meu amor, o 80 vai passar subtraindo. Vai dar 120 menos 80, 40. E depois eu vou passar o menos 40 dividindo. 40 dividido por menos 40 vai dar menos 1. Ah, tá. É que eu não tinha visto.
Se você legal. fizer, vai dar a mesma coisa, entendeu? Tá. Outra maneira de fazer essa questão também é fazendo a tabelinha, que nem eu pra vocês. Se você fizer essa tabela, lembra que eu ensinei para vocês que isso daqui, ó, π sobre 15 vezes d menos 1, a gente ia chamar de p primeiro. Aí você ia construir a tabelinha para o p, aí você ia descobrir qual era o máximo e qual era o mínimo. E aí, quando você voltasse para calcular o valor de d aqui, no caso, que seria o x, você ia descobrir que lá no 120 o d ia dar 16. Era isso. Se você construir a tabelinha, você faz ela também. Só que ela dá mais trabalho, porque você faz isso todo mundo, né? A gente não poderia fazer só com 1 e com menos 1? Poderia também. Que foi o que eu fiz. Show? Tranquilo. Mas, tipo assim, esse não é um exercício que cairia na prova. Não, desse tipo eu acho que não. Tá. Essa sim. Ok. Não gostei. Não gostou? Não. Stag, eu acho que eu já achei. Não sei se Ó. está certo. A função f representada a seguir é dada por... Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui da função... Como é seno, vamos brincar... Vamos usar a função original da função seno, né? Ela não tá ao 0 contrário, né? Só pra eu ter π certeza. sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Isso, Lívia, ela não está ao contrário. 1 e menos 1. Então, a função ela é assim, né? 0, quando for π sobre 2 é 1, quando for π é 0, 3π sobre 2 é menos 1 e 2π é 0. Tudo bem? Lembra que quando movimentar essa retinha aqui, ó, esse valor é o valor do A, a amplitude é o valor do B. Tá certo? Vocês percebam, ó, a gente pega esse pedaço do gráfico aqui que é parecido, ó. Pega uma onda. A gente sempre analisa uma onda. Tá claro? Nessa onda, vocês concordam que aqui, ó, continua no eixo 0? Uhum. O A é 0. O A é 0. Então não tem ninguém na frente lá no A. A amplitude aqui vale quanto? 1. Então o B é 1. Então a minha função ela é f de x igual a mais b vezes o seno de cx mais d. Certo? Então f de x ele vai ser 0 mais 1 vezes o seno. Agora vamos trabalhar aqui dentro. Beleza? Não movimentou para a direita nem para a esquerda. Não Então tem o B é 0. Oi, meu amor. Como é que eu sei se movimentou? Estaria Você tipo ia metade da parada. perceber que esse ponto aqui, ó, do comecinho do gráfico ia estar mais para a direita ou mais para a esquerda. Tá. Então é 0 também, né? É 0. Porque a partir do início do gráfico tem que calcular formar duas ondas. Isso. Aí agora a gente tem que ver o valor do C. Qual é o período aqui, ó? É π. Sim. O período dessa função é π. Então significa que mexeu com o C. Lembra que o período é 2π sobre módulo de C. Módulo de C. Então é Entendeu?
Isso. Alguém falou alguma coisa. A Ana perguntou se é uma possível questão. Sim, Ana. Sim. Então, ó, multiplica aqui pelo C. Ó, coloca em módulo para vocês entenderem. Multiplica pelo C, então vai dar 2π igual a módulo de C vezes π. Ó, corta, corta. Então, o módulo de C é 2. Significa que o C pode ser 2 ou menos 2. Nesse caso, Vocês tem que ser sabem me mais dizer 2, né? se ele é 2 ou menos 2? É mais 2, porque o B É não 2, tá porque o B abaixo. não tá coisado. Exatamente. Então vai ser 2 Outra. sendo... Peraí, por que Alternativa ele é que 2 tá. positivo? Porque lembra, se ele for menos 2, vai ser assim, ó. Seno de menos 2x, a função. Aí o gráfico, ele seria assim, ó, menos seno de 2x. Aí o gráfico teria que inverter aqui o Isaac. Tá. Uhum. Entendi. Entendeu? Uhum. Na maioria dos casos, sempre vai ser o positivo, tá bom? A não ser que o gráfico esteja invertido. Oi, meu amor. Explica mais uma vez o D, que eu tô com dúvida no D. O D, você sempre vai fazer o seguinte. Pensando aqui. Nesse caso, meu amor, para TD, esse ponto, esse gráfico, ele ia estar deslocado, ele ia estar desse jeito, ó. Ele ia começar aqui no 0, só que não. Ele ia começar, por exemplo, para cá. Aí você ia perceber isso, ó. E a curvinha, ela deslocou do 0 ou para a direita ou para a esquerda. É que quando você faz a parábola e fica colocando vários pontos, parece que é uma função que não mudou nada. Eu fico muito confusa. Entendi. Uma outra maneira também de ver, olha nas alternativas aqui, ó. Nenhuma tem o D. Sim. Realmente. Nenhuma tem o D. Então, ela vai conversar com você um pouquinho as questões, para ver se tem o C e o D. Fala, meu querido. Como que a gente sabe que é 2x? Por causa do período, porque como o período deu π, ó, o comprimento de uma onda aqui deu π. Então, significa que o período é π. Show. Obrigada. Certo? Trigonometria é melhor que geometria. É muito bom mesmo. Faz mais sentido. Dentro da trigonometria faz a geometria, dentro da geometria faz sentido também. Ah, tá. Uai! Sei que vai ser nosso professor ano que vem, né? De geometria, né? Espero que sim. Não, espero que sim, não. Você vai pedir pra ser, né, Pistec? Pelo amor de Deus. Uhum. Se eu não for mandado embora, sim. Sim. Não, vai ser não. E aí, galera, essas expressões aqui e tudo mais. Essa daqui, não se preocupe com ela, tá? Porque essa daqui tá fora de contexto. 67 graus e meio é aquela questão de ar com metade. Tá bom? Uhum. Ai, que Eu não tô perguntando nada, né? Desculpa. Mas aí é Ô, alguma coisa. professor, a última questão dessa partizinha aí, vê aí. Essa. Do outro lado. Não, a outra. Essa. Isso. Vê se ela é importante. Sim. É a Ele quer mesma o valor, coisa, né? é o valor máximo e o valor mínimo. Quando ele quer valor máximo e valor mínimo, ele quer a imagem. Você tem que ver a imagem. Exatamente. Então, é que eu fiquei com preguiça de fazer. Porque eu tava com um número muito grande. É que ele coloca A, B, C e D, né? Ele coloca todos aqui, mas ele quer só o valor de máximo e mínimo. Ele é mal. Olha lá, ó. É só O substituir A por 1 e menos 1, é né? 320, o B é 10, o C seria π sobre 7 e o D, ele é menos π sobre 5. Mas aqui ele quer o valor de máximo e mínimo, ele só quer a imagem. E aí a imagem, nesse caso, vai ser A menos B, o valor mínimo, e A mais B, o valor máximo. Então, a imagem ela
vai ser 320 menos 10 e 320 mais 10. Então, a imagem, ela vai ser 310 e 330. Então, significa que o valor máximo é 310 e o valor mínimo 310. Desculpa, 330 e 310, respectivamente. 30 máximo. Para o caminho mais difícil. E a alternativa correta é a letra A. Acho que cai uma dessa também. Ah, Deus. A prova eu- Pega, mas tangente, não vai cair na área de tangente? deixa eu ver aqui questões de tangente. O primeiro exercício dessa folhinha aí tem um exercício de tangente. Dessa daí. Isso. Essa aqui é boa. Eu achei chatinho esse daí. Mas é só substituir. Justamente, mas o problema é que dá um negócio meio estranho. E vai cair período de tangente também. Domínio da tangente também. Eu vou ver uma questão aqui de domínio para vocês. Mas dá tangente 60 ali. Que é a raiz de 3. Só no spoiler. Que aí o resultado dá 3 raiz de 3. Só que eu achei chato de achar. Quer dizer, eu acho que é 3 raiz de Considerando 3. a função definida por f de x igual... Então, vamos desenhar a função... Não, desenhar não. Vamos escrever isso. F de x igual a 3 vezes a tangente de 3x menos a raiz de 3 sobre 6. Qual é o valor de π sobre 9, né? Quando o x for π sobre 9. Então, vai ser f de π sobre 9. Então, vai dar 3 vezes a tangente de 3π sobre 9 menos a raiz de 3 sobre 6. Então, f de π sobre 9 vai ser 3 vezes a tangente, simplificando aqui por 3 e por 3, vai dar π sobre 3, menos a raiz de 3 sobre 6. Então, f de π sobre 9 vai ser 3 vezes. Qual que é a tangente de π sobre 3? Vocês lembram? Π sobre 3 é o 60. Peraí, raiz Eu de não lembro. 3. Raiz de 3. Então, dá 3 raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 6. Que Ó, é o MMC. MMC aqui é 6. 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18 raiz de 3. Menos 6 dividido por 6, 1. Então, vai dar menos raiz de 3. Então, isso daqui vai dar 17 raiz de 3 sobre 6. Bonitinho. Qual a alternativa? Ah lá, errei, viu? B de bisteca. Mas o que você fez, meu amor? Fala com o tio, vai. Não sei. Ah, lembrei. Dá 18 raiz de 3 menos raiz de 3. Só que aí eu esqueci de escrever o outro menos raiz de 3 ali. Aí eu contei que tinha só o 18 raiz de 3 dividido Aí por dava 3, 3 raiz de 3. Aí dava a letra D. Exatamente. Uhum. Cara, tem que ter atenção. Você fez certinho e errou no finalzinho aí. Gente, Então vai que dar sono. 17 raiz de 3 sobre 6. Acorda aí, então. Bisteca! Ô, Pro, Misericórdia, o que é isso? matemática Acabei de básica tá voltar difícil. aqui por causa da minha mãe, meu Deus. Que horror. Oi! Matemática básica tá difícil. Matemática básica, eu nem lembro o que eu fiz na prova. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu parar de fazer o bagulho aqui. Não, se quiser Não, mostrar continua pra gente, compartilhando. pode continuar. Eu tô compartilhando? Não. Agora eu tô com medo de estar compartilhando. Não, tá não. Não, tá não. Ó, eu fiz o primeiro que era aquela aula 20 lá, fiz. Direitinho, beleza, show de bola. Chegou na aula 21, não sei. Negócio meio difícil, meio mais O complicado. que era? Qual que é a matéria Não, de não. matemática básica? É números Reais. reais. A primeira tá de boa. A primeira tá de boa. Ah, de boa. A segunda professor. também. A terceira obrigada. também. E a quarta ainda, tudo de boa.
São 10 Mas é questões que só? tá, São né, 5 pessoal? pra cada? Você é o professor, São 4. é o aluno, né? São 14. Ah, São 14 questões. Mas 5 de álgebra, 5 de trigonometria e 4 de matemática básica. eu. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui, depois eu te pergunto, pra não falar besteira, peraí. Então tá tudo bem? Calma. Pra prova de básica? Tá. E a prova de matemática também eu fiz tudo com vocês. Só vou fazer uma de tangente para fazer o domínio. Tá. Você, aqui, Bistério, você Ai, passou eu fiquei lista de chateada. matemática básica? Hum? Você passou lista de matemática básica ou não? Não, eu vou passar agora. Ai, Tá obrigada. bom. É que agora eu vi a prova, eu posso ter uma noção. Beleza. Mas, tipo assim, além desses exercícios que a gente fez aqui, só tá faltando da tangente, então. É. Ok. Ah, vocês podem também fazer os exercícios da parte de Enem e vestibulares. Ok, vou fazer. Alguém tá Gente do falando? céu! Peguei Gente, é meu vizinho. vizinho. É o meu vizinho. Chegou Você aqui na viu? porta. Começou a falar. Ah, Não entendi. Não entendi. 5 horas da manhã. Só escutei 5 horas da manhã. Aqui, ó, essa 14. Peraí, 14 de trigonometria ainda? É, né? É. Não, é a 14 da parte de Enem e vestibulares. Ah, tá. Seu vizinho foi tomar café, Ana, com você? Deve ter ido. Acho que a Ana foi brigar com ele. Ah, não duvido. Mete porrada nele, Ana. Ih, gente, claro que Desafogado. não. Brincadeira. Voltei. Ai, Jesus Cristo. Christ? É, cada dia Tá. um negócio novo. Já foi Jesus Cristinho, é Jesus Christ, crê em Deus Jesus Pai. O que mais? Sei lá. Eu tava vendo God ontem quando tinha no saves. final God saves. do Auto da Compadecida. Ai, É Deus muita coisa. amado. Olha lá, ó. PUC. Ele quer o domínio dessa função. F de x igual a tangente de 2x. Lembra que quando a função ela é só assim, f de x igual a tangente de x, o domínio é um x que pertence aos reais, tal que o x não pode ser π sobre 2 mais kπ, Uhum. com o k pertencente aos inteiros. E aí, o que eu ensinei durante a aula para vocês? Se você tiver a função genérica f de x igual a mais b vezes tangente de cx mais d, para calcular o domínio dela, você vai pegar toda essa expressão aqui, ó, cx mais d, tudo que está com x, o cx mais d, e dizer que não pode ser π sobre 2 mais kπ. Perfeito. É isso que você só fazer. Ali no caso só 2x, né? Exatamente. Aplicando esse conceito aqui nessa questão, só tá o 2x aqui, ó. Então, você vai pegar esse 2x e vai dizer que ele não pode ser π sobre 2 mais kπ. Para deixar esse x sozinho, o que você vai fazer? Ó, você tem que passar o 2 dividindo.
Então, ó, faz desse jeitinho. Quando você passar dividindo, você passa dividindo em cada termo da soma. Então, você vai fazer π sobre 2 dividido por 2. Mais kπ também dividido por 2. Essa é a dica, importante. Quando você for passar dividindo 2, passa ele dividindo cada um dos termos de forma isolada, que aí fica mais fácil de você chegar na resposta. Porque, ó, essa primeira expressão é uma divisão de fração. Então, você mantém a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Vocês entenderam o que eu falei? Então, aqui vai dar x, vai dar π sobre 4 mais kπ sobre 2. Agora, é só procurar qual alternativa que está assim, ó. X diferente de π sobre 4 mais kπ sobre 2. Diferente, diferente. Oh. Ali tá mais. Ó, qual alternativa que tá π sobre 4 mais kπ sobre 2? Pode simplificar, Letra tirar B. esse algo do tipo? Não, ó, a letra A B letra- tá igual. A letra A, não é? Muito bem, Lívia, a letra A. Ó que Nossa, pegadinha mandou deles. sua cara ali. Você viu a pegadinha deles? Colocando a letra B com igual? É diferente. O X não pode ser esses caras. Isso é uma sacanagem. Tem que mandar matar. Não, mas aí também não, né? Ué, professor, mas eles fazem a gente errar também, né? Ninguém mandou. Aí a gente vai cometer passando um pequeno briga, erro né? com uma Tá arma passando e vai briga. pegar o tiro nele, sem querer. É sem querer, não vai ser de propósito. Como assim sem querer? Não existe matar sem querer, ô. A gente tá andando, aí sem querer apertou o gatilho, pum. Aqui nem de criança, tá andando na rua. Dá uma segurada aí, ô. Então, maníaco do parque, vocês também. Não, mas Isaac. Maníaco do parque, Exato. gente, que isso? Ah, lá Mas o vem outra. Isaac, gente, eu acho que o Isaac ele é aquele negócio de. Como é Ele que tem é? dedinho no teste do Wesley. Ele tem dedinho ali, ó. Quê? Vocês estão ligados que a gente tá gravando isso é pro YouTube, né? Pois é, olha Depois eu recebo o processo, vocês não sabem por quê. Aí eu tô preso, ninguém Não, sabe mas por aí quê. a gente trata com o juiz. A gente faz a Tá. vaquinha. A gente faz a A gente vaquinha. trata com ele. Pô, vai ter que ser uma vaquinha. Aí se Vai ele, ter se que ele ser uma tá vaquinha no- boa, hein? É, Deixa eu ver agora na matemática fundamental, deixa eu separar uns exercícios pra vocês estudarem. Professor, então eu acho que a prova não tá impossível, não, né? Ah, não, até o Júlio faz. Não, Desmereceu pra caraca. é agradável. ai, ninguém merece. A álgebra é tão chata. Ai, gente, sabe aquele meme? Eu tô só aquele meme. Ah, como é que você está se sentindo hoje? Ah, eu tô me sentindo adorável. Ó, página 67, vamos lá. Eu vou refazer essa lista depois. Faz não, o quê? Ô, professor, aí depois você pode mandar o gabarito pra gente, pra terminar de corrigir os outros? Oi? Você pode mandar o gabarito pra gente depois? Dessa listinha aqui? Posso? E então, tipo assim, só pra confirmar. Quando tá falando de ponto máximo e de mínimo, a gente tem que fazer a imagem. Ou faz a imagem ou faz a tabelinha. É, É isso? Aqui. isso. Tem mais exercícios das outras partes.
Mas é preciso da força, preciso da Meu Deus. sempre. Você continua gritando assim pra ele, vai cair. Nossa, então tá feio. Olha quem fala, né? Eu nem grito. Então, isso que eu ia falar, tá feia a coisa mesmo. É que ontem foi aniversário do Milton Nascimento, por isso que eu tava cantando. Mas é preciso. Gente, eu gravei um áudio no grupo lá que eu tenho com o Isaac. Eu gravei um áudio cantando uma música. É porque, tipo assim, eu tenho três pessoas que eu sou muito fã da minha vida, entendeu? É a Demi, o One Direction e o Harry Styles, que faz parte do One Direction, só que, enfim. Aí agora eles estão cantando solo, né? Aí o Harry, ele lançou 3 álbuns já. E aí tem uma música dele que eu amo essa música. E aí eu saí cantando essa música ontem porque tava na minha cabeça. Aí eu gravei um áudio tão lindo cantando essa música que parecia que eu tava maluca. Aí depois eu falei, tchau, gente, boa noite. Só que ela tá aqui. Não era nem tarde, era bem, tipo, tinha um sol ali, ó. Era na hora do almoço. Eu falei, boa noite, gente. Ela é feliz, né? Ela é. Eu sou felizona. Até de manhã cedo. Eu acordei hoje, ó. Era 5 horas. E eu só tô aqui animada. É, meu computador travou. A Lívia, de manhã, ela entra em noia. Ela começa a fazer uma suposição na cabeça dela, que ela começa a achar que os outros estão de mal com ela. É uma coisa muito louca. Claro que não! Não foi nóia. Foi assim. Aí ela não resolve um exercício, ela vai, vou morrer! Eu tô tentando matar. Eu não Mas é consigo. mentira, Eu ninguém não, consegue. é porque eu já falei, né? Eu não consigo fazer 3 exercícios. Eu tô tipo assim, eu não sei fazer. Eu vou ficar de recuperação. Não vai. Relaxa. Espero eu, né, professor? É muito ruim ficar de recuperação? Não é. Não Se sei. esse ficar também, qual o problema? Professor, uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar é que eu nunca fiquei de recuperação. Ah, então vamos continuar com esse orgulho. Eu espero, né? Que continue mesmo. Que página que é essa? Gente, a melhor parte do EAD é comer. É a melhor parte. Eu acabei de comer um bolo de banana integral que minha mãe fez. Já Ai, veio uma gente, eu não delícia. comi nada. Para com isso, a coisa é feia. É, eu também. Eu geralmente Eu não como comi, de sim. manhã, mas eu já tava com fome. Eu comi um misto. Ué. Me segue, como que foi seu encontro ontem? Fala pra gente. Como que foi o quê? O seu encontro ontem com a sua namorada. Vai namorar, então. É, ele falou que foi namorar Não, ontem. foi domingo. Domingo. Ah, que foi? nossa, já faz tempo já. Nossa, já faz tempo. Que já era ontem. Né? Misericórdia. Eu acho que quando o Isaac for namorar alguém, ele vai ser daquelas pessoas grudentas. Não, eu não. Não, ele é assim. chato. Ele é Eu sou chato, chato. precisa porque é longe. Pronto, ó, esses exercícios aqui, ó. Lá da matemática básica, tá bom? Beleza, peraí. É pra gente fazer agora ou é pra gente fazer. Não, vocês fazem amanhã. A gente tem aula no lugar da trigonometria, eu dou matemática básica. Ah, Porque no sim. lugar da básica hoje eu dei trigonometria. Aí para matemática básica não ficar com raiva, você vai equilibrar. Ah, é, né? Porque aí eu tenho que terminar uns negocinhos com vocês. Hein? A gente tem 10 minutos. Mais alguma dúvida aí? O Happy Day.
Calma aí que eu vou olhar aqui nos exercícios aqui pra eu ver. Calma aí, a gente tem mais 5 minutos, né? Eu vou soltar os 6:35. Exercícios 1, 4 e 5. Ok. Aí vamos ver aqui na lista. Não, não é nem na lista, não, é na lista. Meu cachorro tá aqui. E ele quer sair. Quem quer sair? O meu cachorro. Ah, tá. Deixa o menino sair. Não, ele quer ir lá pra sacada. Na minha casa? Ele quer ir pra sacada. Ele quer ir para a sacada. É que você não sacou nada. Nossa, misericórdia, gente. Essa foi boa. Não vou dar. Misericórdia. Ô, professor, exercício de Eu poderia tangente, ter então dito vai que ele cair... quer sacar as coisas. Entendi. Exercício de tangente vai cair só aquele negócio do domínio, então. Sim. Tá, então eu ia perguntar um outro negócio de tangente, então nem vou perguntar, depois eu pergunto. Vou fazer mais um aqui para ver se vocês estão craque. Oh, happy day. Tá. Vamos lá. Oh, happy day. When Jesus was, when Jesus was, he was my sins away. Oh, happy day. Meu Deus, Livinha. Livinha. Ai, Deus. Livinha. Lá, 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 lá. Ai, Não é assim? é quase isso. É quase isso. Quase isso. Eu sempre lembro do filme, daquele filme, quando eu ouço a música. Eu sempre esqueço o nome do filme, mas é muito bom. Eu sempre Mudança esqueço, de hábito? mas é muito bom. É, eu acho que é mudança de hábito mesmo. É muito bom. Oh, happy day. Oh, happy day. Gente, eu acho que eu fiquei assustada com aquele Gente, agudo esses que aquele dias... garoto atingiu quando cantou essa música. Eu fiquei tipo, cara! Vai, faz o domínio aí. Faz o quê? O domínio da tangente? Ok, tá. Ah, tá. No- Ô, professor, só para confirmar mesmo, é CX mais D diferente de π sobre 2 mais κ. Exato. Olha isso. É o seu computador, Isaac. Olha, vocês são muito preconceituosos. Tá? É preconceituoso. Coisa feia. Só porque ele faz meditação.
Parece um senhor que fuma 20 anos fazendo meditação. Tem até uma Eu pigarrinha. acabei. Eu também acabei. Lívia, você acabou? Ó, vamos lá. Pega tudo isso aqui. A primeira. eu 5 acabei. chas menos pi tem que ser diferente de pi sobre 2 mais kpi. Aí, ó, vamos passar esse pi somando. Então, vai ficar assim. 5x diferente de pi sobre 2 mais pi mais kpi. Sempre deixa o kpi quietinho aqui, ó. E aí soma, no caso aqui, esse pi com o pi sobre 2. Somando eles, vai dar assim, ó, 5x diferente. O MMC é 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai dar pi. Mais 2 dividido por 1, 2 vezes pi, 2π, mais kpi. Então vai dar 5x diferente de 3π sobre 2 mais kpi. Certo, meus amores? Aí, ó, o 5 passa dividindo cada um deles. Então vai ficar diferente de 3π sobre 2 dividido por 5, mais kpi dividido por 5. Então vai dar essa expressão, ó. 3π sobre 10 mais kpi sobre 5. Aí você só escreve bonitinho, que no caso vocês não vão precisar, né? Mas o certo mesmo seria escrever domínio, e é x pertencente aos reais, tal, que o x não pode ser 3π sobre 10 mais kpi sobre 5, com o k pertencente aos inteiros. Professor, eu fiz de um jeito diferente. Fala. eu tinha tirado o MMC até no capi. Eu não tirei só Eu entre também. pi sobre 2 e pi. Então, é uma dica. Se você fizer junto com o capi, você não vai encontrar a resposta. Mas eu encontrei. Não, mas igualzinho a minha? É Igualzinho. porque depois foi. simplifica. Então simplifica. beleza. Dá a mesma coisa. Então, Deu amém. 3π sobre 10 mais 2π sobre 10. Aí simplificou por 2. Então beleza. Também. É verdade, verdade. Vocês têm razão. Raramente isso acontece. Todos esses anos assim, Dulce e Vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. É pica-pau. Entendi a referência. 3x mais π sobre 2 tem que ser diferente de π sobre 2 mais kpi. Essa eu amo. Por quê? Esse π sobre 2 quanto π sobre 2 vai cancelar. Então vai ficar Então 3x. x tem que ser diferente de kpi sobre 3? Só isso. Gente, que lindo. Isso daí eu não tinha feito ainda. Então vai dar domínio, x pertencente aos reais, tal, e o x tem que ser diferente de kpi sobre 3 com o k pertencente aos inteiros. E é isso aí, turma. De trigonometria, vocês já estão craque para a prova. Certo, pessoal. E aí, amanhã, a gente vê a parte de matemática básica, certo? Certo. E aí, é isso. Espero que todos estejam bem, estudadinho, façam a lista aí. Tudo bem? E é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Fica bem, viu? Precisa de alguma coisa. Pega essa ideia, manda isso pra gente de matemática básica. Não precisa não. Já mandou os exercícios, né? Precisa não. Sim. Foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite, viu? Meus amores, beijão, viu? Beijo, fica bem. Melhor pra sua avó. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pro. Professor, obrigada pela aula. Ele já até foi embora.